Gente, a primeira vez que eu a vi foi num evento do município, quando eu estava na Secretaria de Comunicação, mas eu já sabia quem era ela, porque eu já seguia nas redes sociais. Quem me acompanha sabe que durante 15 anos, eu tive a agência de modelos e fiz vários desfiles, Expo Leste, enfim. E eu gosto muito do assunto moda, porque eu não acho, e tenho certeza que não é um assunto fútil, porque além de uma empresa, de empresas que cuidam de várias famílias, dão muitos empregos, enfim. E você se vestir bem é você se vestir para você. E aí, recentemente, teve um episódio na internet onde eu simplesmente fui repostando algumas coisas que eu ia recebendo. E aí eu falei assim, gente, meninas, se vocês não querem errar, siga Letícia Lages. E aí foi um boom, 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 que eu gosto muito, tenho amigas em comum com ela. E aí fiz o convite, ela está aqui hoje, vamos falar de tudo que é maravilhoso, de imagem, de consultoria, de peças básicas, mas a primeira coisinha, eu quero saber quando foi que a mosquinha da moda te picou. Mosquinha da moda? Desde criança eu sempre gostei, né, de moda. Eu acho que toda menina, né, vai gostando. Só que aí eu fui para a área do direito. Eu sempre gostei também de ciências humanas. Sempre gosto de ajudar. E aí eu fiz direito, comecei a advogar, advogava muito, trabalhava muito, ficava aquelas horas no escritório. E para advogar eu gostava de estar sempre bem vestida, para trazer até autoridade quando eu chegava numa audiência, para ter uma apresentação no fórum. Por quê? Eu me formei muito novinha e passei no AB com 22 anos. Não. Então eu tinha cara de menina. E eu sou baixinha, né? Então eu tenho 1,59 m. Então, imagina, eu chegar para fazer uma audiência que a parte contrária era um advogado com 20 anos de experiência. Às vezes, esse advogado, a impressão que ele tinha que ele poderia me engolir, né? Ali nas perguntas e tudo. Então, eu tinha muito cuidado para que eu tivesse uma vestimenta que trouxesse autoridade. Embora naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tinha um conhecimento jurídico, eu não tinha um conhecimento da consultoria de imagem, o estudo da comunicação não verbal que eu fui fazer depois. Mas eu já tinha essa linha clássica, né? E aí eu tive um determinado momento, já tinha 6 anos que eu estava trabalhando na advocacia, eu tive um pensamento de vou começar a trabalhar com moda, vou abrir um showroom numa sala comercial que não fosse porta na rua, primeiro que financeiramente era mais em conta e segundo porque eu pensava assim, eu vou ter tempo para estudar para concurso. Eu achava que numa sala comercial não ia ter gente entrando toda hora, então eu poderia ter esse tempo. Fiz isso. A intenção era ter a sala, ter uma renda para conseguir estudar para concurso. Então eu fiz isso. Só que no meio do caminho, para eu conseguir vender, eu comecei a encontrar dificuldades e eu não conseguia, as pessoas perguntam. Eu comecei a vender para os meus colegas de advogados. Então são pessoas estudiosas, são pessoas que elas não compram por comprar, elas precisam entender o produto. Sim. E eu sabia de direito, eu não sabia de roupa. Aí eu falei, não, gente, eu preciso estudar. Aí eu fiz um curso de tecidos, aí eu fiz um curso de personal stylist, na época era personal, não se falava ainda de consultoria de imagem. Fiz um curso muito básico de coloração pessoal e fui trabalhando, fui tentando conquistar. Bem formiguinha, né? Bem formiguinha, fui tentando. Aí começou. Inicialmente, pelo menos, fez a venda sair. Eu conseguia, pelo menos, fazer o meu produto girar. Aí chegou num tempo que veio a pandemia, eu já fazia coloração pessoal, mas de um jeito bem mais simples do que o jeito que eu aplico hoje, com muito menos conhecimento. E aí eu fazia, foi o que me fez sobreviver naqueles tempos de pandemia, foi o serviço, porque as pessoas não queriam produto, até porque elas ficavam em casa, porque elas iam comprar roupa nova, né? E aí, depois da pandemia, eu tive um processo de maternidade na pandemia, então aquela puerpério, aquela primeira fase para a mãe de um filho pequeno, é uma fase que exige muito da mulher. E eu tive o luto também, assim, com meu filho recém-nascido, pequenininho de meses, minha mãe faleceu de Covid, então eu entrei naquela fase do luto. Nessa fase do luto, eu fiquei mais reclusa, trabalhando menos. E aí, eu descobri a E. coli
né, por meio de uma colega que me apresentou, que me chamou. A École é uma escola? É a Escola Francesa de Moda, ela é na França, eu cheguei a fazer a etapa da França também, mas ela tem uma sede em Porto Alegre. Então, tem aulas em português, tem professoras que ministram aula em francês e em português. Essa escola é muito antiga, ela é muito boa, e ela trabalha várias coisas dentro da moda, desde estilismo até a consultoria de imagem. Eu fiz o curso de consultoria de imagem, que aí eu trabalho a comunicação não verbal. Entra também a coloração pessoal de um jeito, uma técnica mais profunda e precisa do que as outras técnicas que eu vejo, que a École, ela é a única que é aprovada pela Escola de Moda Italiana, inclusive os tecidos, que é onde é o berço da moda, né? Que é França e Itália. O resto foi outros estudos, tem outras técnicas americanas, tem a técnica brasileira, mas assim, a mais confiável é eles. E aí eu comecei a estudar percepção de beleza, né, de como que eu conseguia trabalhar a imagem da mulher para eu trazer essa autoestima para ela, essa confiança, mas sempre respeitando a essência, porque a École, ela ensina a gente a trabalhar muito mais com a essência da pessoa do que com o produto em si. Aqui, antes da gente de começar, o 3, 2, 1 gravando, eu gostei muito, queria que você falasse sobre isso. Não é sobre vender, é sobre a essência. Sim. E não é todo mundo que pensa assim. E eu gostei disso porque você humaniza quem chega para você. Eu humanizo. É muito gostoso, porque a partir do momento que a pessoa ela entra ali na loja, ela entra para minha vida também. E eu compartilho minha vida com a dela. E a gente vai fazendo as entrevistas, porque antes de eu entrar, por exemplo, antes de eu começar a coloração pessoal, eu tenho um questionário enorme para eu entender. Eu marco um café só para fazer uma entrevista. Para eu entender o estilo de vida dessa pessoa, os valores, se é casada, se é solteira, se tem filhos, se é divorciada, com o que essa pessoa trabalha, por que ela escolheu aquela profissão, se tem a ver com ela mesma, tudo eu vou para eu poder vesti-la. E às vezes eu até comento assim, que eu consigo conhecer. Então, por exemplo, tenho clientes que elas são femininas e românticas. São clássicas e românticas. Vou dar um exemplo de uma cliente, tipo Maria. Tô chutando o nome. E aí eu faço todo esse processo e eu consigo vesti-la de acordo com a personalidade dela. Sem extras. Nem, sabe? Com o que ela é. Não é empurrar a roupa, é vender o que ela precisa. Né? O que vai deixá-la confiante. E às vezes eu começo a acompanhar, eu faço a etapa de guarda-roupa, faço mala, tem muitas clientes que me chamam para fazer o serviço de mala, e às vezes essa cliente reforma a casa. E aí contrata um arquiteto. Aí eu fico assim, gente, o arquiteto não soube ler fulana, porque a casa de fulana é moderna, e fulana não é moderna. Porque estilo ele tem a ver com a personalidade da pessoa. Então assim, eu não posso vestir a Maria com uma roupa ultra moderna, porque a Maria não é. Agora, como eu tenho clientes que são ultra contemporâneas, super antenadas e modernas, aí eu tenho um produto certo para elas, aí comunica tudo. Então, assim, o que você tem que comunicar. E você acaba levando esses clientes para a vida. Levo para a vida. Porque não é só entrar ali, vender uma peça e tchau. A gente cria relacionamento, né? Então, assim, a consultoria de imagem, ela me trouxe uma possibilidade de entregar um serviço. E quem sabe servir nunca fica esquecido. Então, se você tem uma loja e você só vende um produto, semana que vem esse cliente ele pode comprar em outro lugar. Agora, quando você entrega um serviço que ele é essencial, que ele vai ser útil para a vida do cliente, e você começa a trabalhar um relacionamento de confiança ali com o cliente, você vai estar sempre com ele, eles vão estar sempre com você, porque confia. E confia de um ponto que sabe que eu não vou entregar algo ruim para eles, sabe? Letícia, é o aniversário de 1 ano da minha filha. Aí eu já começo a pensar em algo que eu sei que essa pessoa vai usar e que vai ser a cara dela, que ela não vai comprar só para usar no aniversário de 1 ano da filha. E vai usar em outras. Ela vai usar em outras, porque eu conheço ela. Eu não estou olhando só para a decoração da festa, do que vai ornar na decoração. Eu estou olhando para a essência dela. Não, eu já conheço fulana. Ah, Letícia, o meu filho vai formar em medicina. Por mais que eu não venda vestido de festa, mas me ajuda pelo menos, me aponta onde eu comprar.
Me aponta uma cor legal, um corte que você sabe que combina comigo, porque eu já conheço. Exatamente. Então eu sei que talvez essa pessoa não vai carregar pluma, vai carregar um corte reto, ou vai carregar pluma, um sério vai ficar... Exatamente. Letícia, depois de um grande boom de... tanto nas redes sociais, de você via em televisão, onde as mulheres queriam ser mais sensuais do que elegantes. E agora, com o retorno, depois de 37 anos, com a novela Vale Tudo, eu não sei se você acompanha a novela ou se você vê pelas redes sociais, tem se falado muito do retorno do estilo Odete Roitman, Heleninha Roitman, daquele mais clássico, que as mulheres querem voltar a ser mais clássicas, mais elegantes, por conta da própria imagem. Qual que é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Sobre essa questão da sensualidade, a gente tem que saber separar sensualidade de vulgaridade. Concordo. Porque quando eu trabalho na consultoria de imagem, eu tenho clientes que elas têm um estilo sensual, mas elas têm eles de um jeito sofisticado. Porque às vezes aquilo está na mulher. Tem mulher que ela é naturalmente sensual. Às vezes o jeito dela jogar o cabelo é sensual. Ela pode estar de burca, ela é sensual. Sabe? O olhar dela, a comunicação postural dela é sensual. Então, de repente, se eu pego essa mulher e eu visto ela de um jeito muito rígido, o que eu estou fazendo? Eu estou deprimindo ela. Então, o que eu trabalho? Quando eu tenho uma cliente que aí eu faço a consultoria de imagem dela, eu trabalho toda a essência dela, e eu vejo, porque geralmente a gente tem mais de um estilo. E eu vejo que às vezes o estilo primário ou secundário dela é o sensual, eu trabalho ele de um jeito sofisticado para não ficar vulgar. A gente não pode confundir vulgaridade com sensualidade. Vulgaridade, para mim, é a ausência de dignidade. Uma pessoa vulgar, ela tá dizendo não para sua própria dignidade, mas isso é assunto para outro podcast. Agora, eu não assisto a novela Vale Tudo. Eu acho que eu tô na fase de filho pequeno e tal, eu não consigo acompanhar, não. Eu só consigo acompanhar a Netflix porque eu dou pause, entendeu? Aí, tipo, uma semana depois, eu termino de ver aquele capítulo. Mas o que eu não consigo dar pausa, eu não consigo. Mas eu já vejo uma tendência, que não é de hoje, das mulheres começarem a focar no clássico, e isso vai sempre ir e voltar, porque o clássico, ele nunca cai de moda. Jamais. Ele é eterno. Então, se você olha, por exemplo, eu tô aqui hoje, eu estou usando uma camisa branca. Carolina Herrera usa muita camisa branca. Carolina Herrera, eu acho que ela já tem seus 70 anos. 74. Então, assim, daqui, minhas netas podem usar. Sabe? Nunca vai sair de moda. Eu não posso ir uma camisa branca. Eu quero enfiar no meu guarda-roupa. Então, eu acho que o clássico tem época que ele vai estar menos em alta, dependendo do movimento que a sociedade está passando, né? Então, tem épocas que a sociedade está mais introspectiva, tem época que está mais ousada, né? E tem os movimentos sociais, né? Porque a moda também, ela se liga no movimento social. Mas o clássico, ele vai estar sempre ali. É igual casa clássica. Casa clássica não sai de moda. Eu falei, tem clientes que são românticas, tem clientes que são modernas e tem clientes que são clássicos. Ultimamente eu tenho achado que tem muita gente que está fazendo das casas verdadeiros consultórios. Showroom. Eu falo que, assim, é igual eu tenho que te vestir de acordo com a sua essência, com a sua alma. A sua casa, ela tem que ter sua alma. Ela não pode ser um showroom decorado. Por que eu falo showroom? Porque quando você entra numa loja de móveis, você vai comprar móveis, ali não pode ter muita personalidade. Porque o cliente vai chegar e ele vai vender o que está usando, a loja não pode ter tanta personalidade assim, né? Para que seja vendível o que está ali. Mas a sua casa e a sua vestimenta, ela tem que ter sua alma. Ela tem que ter a alma do Lu. Exatamente. Assim, eu desde criança, mãe fala assim, meu filho, desde quando você era criancinha... E não tem que ser para os outros, não. Tem que ser para você. Eu tenho que gostar da minha casa. A pessoa não tem que entrar e falar assim, nossa, mas esse papel de parede é antiquado. Não é antiquado para quem? Para mim não é. Entendeu? Exato. Eu tenho uma influenciadora, uma blogueira que eu sou apaixonado, minha amiga pessoal de anos, na época do casamento dela, eu fui de
uma estola preta e o povo anunciando, só você mesmo para fazer, que é a Ju Rangel. E a gente conversa muito. Eu gosto muito do estilo dela. E de vez em A Ju é quando, clássica também. ela sofre alguns ataques. Eu falo assim, você é muito paciente com alguns ataques. Eu falo assim, mas você sabe que eu me divirto. E eu gosto do estilo. E ela veio de 2 gravidezes e emagreceu. Na verdade, a Ju, ela é inteligente. Uhum, muito. A Ju fez jornalismo. A Ju, ela entrega um conteúdo inteligente, sabe? Eu gosto dela. Ela tem um carisma e tudo. E, assim, ela transformou... Eu tenho certeza que se eu pudesse conversar com ela, eu ia falar assim, Lu, seu estilo transformou com a maternidade. Ela ia falar completamente, porque pós-maternidade a gente se transforma mesmo. A gente passa a não seguir tendência de moda. Exatamente. A gente passa a seguir aquilo que é ideal para o nosso estilo de vida. Exatamente. Porque, de repente, igual ela tá com 2 filhos pequenos, um depois do outro. Uhum. Como é que ela vai usar uma roupa muito curta? Ela tem que agachar para acompanhar os menininhos dela. Uhum. E nem é todo mundo que entende, né? Letícia, eu gosto muito, eu falando com você, desde pequeno, mãe falou assim, Luciano, desde que era pequeno, tem 3 coisas que eu gosto muito. Camisa branca, estampa de onça e todos os tons de azul. Amo azul também. Amo, amo. Se você abrir meu guarda-roupa, eu dei desde o azul marinho até o turquesa, enfim. Mas eu acho que você fica bem com lilás e tal. Eu não chego a falar que é doença, não, mas é que eu sou apaixonado. Eu gosto de uma coxa de onça, eu gosto de uma camisa de onça. É personalidade. Devo ter umas 20 camisas brancas, bordadas, assim, até bordada, punho maior, punho menor. Falei assim, mas essa camisa é masculina. Eu falei assim, olha, se eu não Lu, você sei. deve ser um safari chique. Sabe aqueles hotéis glamourosos da África? É isso aí, vá na África. Eu amo. Meu país, meu continente preferido. Vamos falar de uma coisa que eu acho muito importante. Investir em peças, né? Uma pessoa, não sei se você pode falar de homem e de mulher, mas uma pessoa que quiser, eu tenho X reais, eu tenho R$1.000, e o que eu preciso comprar para não errar nunca? Eu gosto dessas dicas. Tá. Primeiro, eu preciso entender a necessidade dessa pessoa, com o que ela trabalha, de repente. Um jornalista, tá. Então, o jornalista, ele vai ter que ter uma boa alfaiataria para ele se apresentar. Por quê? Uhum. Porque ele tem que transmitir autoridade, né? Quando ele tá de frente da TV e tudo. Então, eu ia falar camisa branca, homem ou mulher? Um homem, tá. Eu ia falar pro azul, porque o azul, poucas pessoas têm aversão à cor azul. Aí eu não estou falando de coloração pessoal, estou falando de psicologia de cor. Uhum. Então, de repente, se esse mesmo jornalista compra uma camisa mostarda e ele vai lá para a TV, tem gente que não gosta do mostarda. Então, quando aparece a imagem dele, a pessoa só repara a camisa mostarda e não repara o que ele está dizendo. Uhum. Então, eu acho assim, que a camisa branca não ofende ninguém e o azul é uma cor que as pessoas têm pouquíssima rejeição. Então, a imagem tá legal, você começa a prestar atenção no conteúdo, você presta menos atenção na roupa e mais no que a pessoa tá falando. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a consultoria de imagem é para a pessoa ver só a roupa. Nossa, que roupa. Não. É para a pessoa enxergar quem está com a roupa. Uhum. A gente tem muita falsa percepção do que é consultoria de imagem, porque eu falo que na internet todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada. Então, eu vejo muita gente divulgando coisas que não é consultoria de imagem. Gente, isso não é consultoria de imagem. Eu tenho que ver o Lu bem vestido e não a roupa do Lu. Eu tenho que lembrar do Lu e do que o Lu conversou comigo. Agora, se eu olho só para a roupa tá chamando mais atenção. Exatamente. Então, eu faria, né, investimento. Calça social, um blazer escuro e um blazer claro, né? Uhum. Camisa de alfaiataria com uma boa espessura, com bom caimento, branca e uma azul. E aí eu sempre olho cuidado, principalmente para homens, mais para homens porque mulheres usam sutiã, né? Homens não. De quando vai comprar a camisa, né, que tá na loja, eu sempre coloco a mão por baixo do tecido. Olha, pega a dica, tá, gente? Para ver se não vai ficar muito transparente por conta dos mamilos. Então, às vezes, tem camisas de linho, então tem linhos mais finos e linhos mais grossos. Então, às vezes, eu
né? Coloco assim o tricoline também, o algodão, aí a gente coloca a mão e vê, ai, igual esse aqui não é transparente, tá vendo? Mas tem camisas que são mais transparentes, e o homem não gosta, fica incomodado. Tá vendo, gente? Diquinhas aí. Outro assunto que rendeu muito no dia desse evento que eu citei, que tinha duas pessoas, duas mulheres de posicionamento certo alto, de idade tipo seus 60 anos, de cropped. E a gente sabe que tem cropped onde mostra muita pele e tem outros que não mostram. É toda mulher que pode usar cropped, Letícia? Eu acho que não é questão de pode e não pode. Eu acho que a questão é a gente tem que entender que cada lugar tem uma vestimenta. Eu não vou pra praia de terno. Eu não vou pra praia de jaqueta. Eu vou pra praia com roupa de banho. E tá tudo certo eu ir pra praia com roupa de banho. Eu ir pra praia de biquíni. Do mesmo jeito que eu não vou pra igreja com roupa de banho. Então você tem que entender o que é esse evento. De que esse evento está falando? Como eu vou me portar? Aí eu entro na dignidade. A gente tem que ter dignidade com a roupa que a gente usa. Será que o cropped vai estar mostrando mais pele e chamando mais atenção do que o necessário? Não sei por que as pessoas pararam de fazer blusa e estão fazendo só cropped. Exatamente. Né? Não, eu não tenho nada contra cropped. Eu uso, mas assim, eu uso num momento de lazer, às vezes como uma terceira peça por cima. Eu tenho um lugar e um momento certo para usar. Eu acho que nada é proibido, desde que você tenha bom senso de onde eu estou indo. A minha é muito mais sobre postura e etiqueta do que sobre roupa. Então, assim, será que eu estou ofendendo alguém? Letícia, como assim ofender? Não, vamos supor que um casal de amigos que eu amo, vamos supor, eu sou madrinha de casamento deles. Esse casal me chama para jantar, eu e meu marido. Eu vou pôr um decote profundo? Jamais, eu não quero que o meu colega olhe para o meu decote. Eu não quero ofender a esposa dele, nem ele, nem meu marido. Você deu um exemplo de igreja. E eu, de novo, a Ju Rangel, a gente conversa muito. É uma coisa que me incomoda muito quando eu estou na igreja e eu vejo mulheres com um decote muito profundo, né? Principalmente na hora da comunhão. Nossa, me incomoda também. Que é ou um padre ou um homem que vai entregar a hóstia. Me incomoda profundamente porque Valadares é muito quente. Coloca uma camiseta básica branca e vá. Coloca uma camiseta de algodão branca, gente. Tem tecidos, né? Viscose, algodão. Lindo. Mas o decote profundo e um decote nas costas de todo mundo. E outra coisa, a igreja ela não tem que ser um lugar de distração. Você está ali para prestar atenção na homilia, no evangelho. Exatamente. Então, se de repente a minha roupa está tirando a atenção do outro, seja por excesso de decote ou até mesmo por excesso de informação. De repente às vezes eu não tô com decote, mas eu tô com um vestido que eu iria numa festa. Também eu acho que aí eu tô chamando talvez a atenção até de uma outra mulher que tá do lado que tá reparando demais. Então eu falo assim, algo clean, neutro, clássico, sem exageros, porque eu não quero tirar a atenção de ninguém da homilia. E nós distraímos muito fáceis. Sim. Nós somos seres humanos visuais. Então, de repente, o padre está lá explicando a homilia, você está olhando para o cara do lado, para a mulher do lado. Não é que você está olhando com desejo de sensualidade, nada disso, não. Você está reparando a listra, entendeu? Porque você está desfocando. Então, eu acho que a minha roupa também dentro da... é um cuidado que eu tenho, de também não ficar chamando muito atenção. Porque o meu objetivo ali é um objetivo espiritual. Nem tanto o visual. Sim. E tem que ter o respeito, né, gente? A questão de aquilo que eu falei. Eu não quero chamar atenção e constranger ninguém. Né? Eu tô indo ali só para receber minha comunhão, ter minha paz. Isso, exatamente. Outro assunto que eu queria abordar com você é o seguinte. Todos os anos a Pantone solta uma cor, né? Tendência, cor primavera, verão, cor outono, inverno. Esse ano soltou Moscou Mousse. Isso e tal. E mais também o marrom soltado ali. Eu amo marrom e tal. Mas aí eu fico com um certo pânico, porque aí você vê tudo quanto é canto, igual também é o tal do borro chique, gente. Eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, socorro.
E aí você vê que as mulheres, homem nem tanto, mas você vê mais pelas mulheres, parecem que são escravizadas, muitas ficam reféns, loucas, faltam matar porque tem que ter aquela determinada cor. Porque a moda, ela trabalha com desejo, né? Uhum. E a moda, ela, desde, aí a gente vai séculos atrás, é uma sensação de pertencimento a um grupo, né? A uma sociedade. Então, quando a mulher ela tá com a autoestima fragilizada, ela não é segura, ela tem que pertencer, né? Mas, vamos falar primeiro da Pantone. Começar pela Pantone, depois a gente chega no Boho. A Pantone, ela trabalha com a psicologia das cores, ela trabalha com tendência e psicologia. Ela sente o movimento do mundo e aí ela lança a cor. Joga então, pós-pandemia, ela percebeu que o mundo precisava de dopamina. Aí ela foi fazendo tudo. O marrom, eu particularmente eu gosto, eu já usava antes. Também então adoro. não mudou na minha vida. Eu sou outono profundo, eu gosto muito do marrom, do café, são minhas cores. Mas assim, dentro da psicologia das cores, o marrom, ele trabalha uma sensação de simplicidade e acolhimento. Ele vem da terra, né? Então ele traz a sensação do simples, do que acolhe. Aí vai ter tons mais frios, que é o café, e tons mais quentes, por exemplo, esses tons terrosos, mais quentes. Por exemplo, quando você coloca madeira no ambiente, você está aconchegando. Então, quando você coloca esses tons de bege, marrom e café, você também está aconchegando. Traz isso e traz uma sensação de altruísmo. Porque quando a gente vê marrom, o nosso cérebro, sem querer, faz uma ligação a São Francisco de Assis. Então, você vê o pessoal dar toque tudo como cor de simplicidade. E aí, de repente, eles pegaram essa cor que é tão simples e trouxeram para uma sofisticação da moda. Elitizaram, né? Elitizaram para os couros, para a seda, para tudo. Fica uma elegância simples, porque o mundo está buscando isso. A gente está numa fase de que as pessoas não querem carregar mais logotipo. Você não quer mais estar estampado de Gucci todo. Você está querendo algo mais altruísta, mais clean. Então, hoje a Hermès vende mais que a Louis Vuitton. Então, assim, a Louis Vuitton é muito o quê? Logotipo. A Hermès é para aquele cliente que não quer mostrar muito. Ele só quer uma roupa, uma bolsa de boa qualidade. Às vezes você bate o olho e você nem sabe que é uma Hermès. Mas ele sabe que é uma coisa de qualidade. Então, a moda, ela tá indo para esse caminho de que quero um altruísmo, quero algo simples, sem muito. Então, escolheram o marrom, eles sentiram esse movimento, mas refinaram o marrom. E tem gente que vai consumir porque gosta, tem gente que vai consumir porque tá na cartela de cor, como eu faço, e tem gente que vai consumir por simplesmente modismo, vai usar só nessa tendência e ano que vem não vai usar. Então, aí que eu falo é a essência. Se for da sua essência, ótimo, consuma. É você. Você não vai usar só agora 2025. Você vai usar 2026, 28, 29, 30. Você vai usar muito, enquanto durar, sabe? Agora, não é minha essência, passa. Vai comprar outra cor que você gosta. Do seu estilo, das suas Exatamente. Coisas. O Boho, igual eu falei do estilo clássico, eu acho que o Boho ele também vai sempre oscilar. Porque ele tá aí desde a década de 60, 70. Eu tenho algumas amigas que eu falo assim, isso é a sua cara. Elas já são Boho naturalmente. Elas já são, né? Eu já tenho clientes que já carregam isso do Boho, um Boho chique, mas elas são isso, né? Elas gostam dessa mistura do vintage e tudo. E ele nasceu muito na década de 60 com o movimento do Woodstock. Aí se você perguntar, às vezes, pra quem só consome moda, que passa e compra ali, porque tá todo umas blogueirinhas usando, o que é uma música do Bob Dylan e nem não conhece uma. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu posso falar que o meu estilo hoje ele é mais clássico e sofisticado, mas talvez eu até namore um pouco com o Boho, porque eu gosto do estilo de música do rock antigo e do folk. Eu gosto de ouvir. Eu tenho uma pasta de música da loja que tem algumas músicas dessa época. Antes do estilo Boho tem alta. Essa pasta eu criei. Então, porque você ela é atemporal. Eu criei ela para atender os clientes. Tem 5 anos que é a mesma pasta. Eu só acrescento músicas, eu não tiro. E tem clientes que pedem até para seguir. Mas assim, se for da essência da pessoa, ok, ela vai sempre estar no estilo Boho.
Agora, se a pessoa só comprou porque tá todo mundo usando, daqui 3 meses esse dinheiro tá rasgado. Ela virou. Eu vejo muito. Ela tá simplesmente rasgando eu dinheiro. tenho amigas que são extrema empresários, que eu faço investigação, são loucas. Que gastam, compram. Aí o armário tá até caindo, despencando de tanta roupa. E aí vai na onda do bazar. Ah, vou fazer o bazar. Aí tira roupas na etiqueta. Falo assim, cara, vocês são loucas. Vocês compram roupa de R$300 e colocam no bazar por 50. Eu tenho muita... É uma questão de essência minha, e eu sou cristã, e eu não gosto de vícios. Então, assim, eu sei que a gente tem, né? Todo mundo tem vício, eu também tenho os meus. Mas eu não quero ser uma pessoa que estimule o meu cliente a ter. Não quero ser isso para a vida de ninguém. E aí, eu trabalho com a linha tênue entre o que é vaidade, o que é essencial para essa pessoa usar e se vestir bem no dia a dia, e o que é vaidade e luxúria, né? Passando do limite. Porque eu trabalho com moda. E ao mesmo tempo eu preciso vender, porque eu tenho contas para pagar, mas eu nunca, jamais, você vai ver eu falar que eu empurrei peça para alguém. Sou muito sensata. O meu guarda-roupa talvez é menor do que o de muita cliente, e eu tô sempre esvaziando e tudo. Mas ele tem coisas boas e coisas que duram. E eu sempre tento mostrar isso para elas. Igual hoje eu me vesti para vir aqui. Aí eu falei, gente, essa saia é da coleção da Sara de 2 anos atrás. Quem aí tem? Vamos usar com camisa também, porque essa saia tinha a blusa do conjunto. Então, assim, quem comprou há 2 anos atrás essa saia comigo, fica a dica, coloca uma camisa. Então, assim, eu sempre estimulo a pessoa a pegar uma peça boa e usar de várias maneiras diferentes e não precisar ter muitas peças. Saber usar, né? Saber usar. Você não precisa ter muito, você precisa ter boas de qualidade e que comunicam a sua essência, a sua identidade. Que sejam você, né? Então, quando a gente está trabalhando só com modinha, com o que está usando, com o que está com tendência, claro que vai ter tendência dentro do meu espaço, mas eu tenho pitadas daquela tendência, sabe? Porque, na verdade, eu não quero que as minhas clientes rasguem dinheiro. Eu quero que elas consumam de forma inteligente. Exatamente. E que elas voltem mais para consumir inteligentemente, porque você criou essa tragam amigas para fazer isso também. Então, assim, eu fico triste quando eu vejo que a pessoa tá com um guarda-roupa tão cheio assim, porque, poxa vida, tem gente que não tem quase nada. Exatamente. E acabam não usando o texto. E às vezes esse dinheiro podia estar empregado em outra coisa. Esse dinheiro podia estar empregado em viagem, em família, poderia estar empregado em algo em estudos, né, em cursos que essa pessoa sempre sonhou e está sempre apertada, porque está comprando roupa demais. Exatamente. Porque está consumindo demais. Letícia, a gente caminha para o final, queria que você me falasse mais sobre como que é a questão da colorimetria. Até a Karen falou assim, não, aproveita que você vai ver, eu faço colorimetria, eu falo assim, gente, eu morro de medo, porque eu tenho essas coisas que eu falei, onça, branco e azul. E às vezes eu vejo alguns vídeos, a pessoa posta uma cor e tal, não sei o que, e às vezes a pessoa gosta, por exemplo, de preto, e vai que não dá preto para ela. Tudo é possível. Eu falo assim, principalmente, aí eu vou separar a coloração pessoal de homem e mulher, porque a mulher ela tem a peculiaridade de pintar cabelo, tá? E maquiagem. Então eu falo assim, que às vezes a minha cliente, vamos supor, a Maria, você me dá exemplo de Maria para não dizer nomes. A Maria, ela fez a coloração pessoal comigo e de repente a cartela dela é inverno. Ela gosta de 10 cores da cartela, mas as outras cores ela gosta de outra cartela. Eu vou proibi-la de usar? Não vou proibi-la. Mas eu falo assim, aplique o cabelo e a maquiagem na cartela. Porque dá um equilíbrio. Então vamos supor, tem cartelas, verão suave, não tem preto. Mas se essa minha cliente quiser usar preto, e ela gosta de preto, eu não vou proibi-la, eu vou incentivá-la a usar a cor da cartela. Eu vou falar para ela não usar preto todos os dias. Eu vou falar para ela diminuir a intensidade que ela usa preto, mas eu não vou proibi-la. Para que eu vou proibi-la? Eu não estou aqui para escravizar. Mas eu vou ensiná-la a colocar o cabelo e a maquiagem num tom que vai favorecer a beleza dela, de que quando ela usar preto, ainda assim ela vai estar realçando. Porque a coloração pessoal, ela trabalha com harmonia. Você entra numa casa que ela é bem decorada,
essa casa ela tem cores em harmonia. Você entra numa casa com muita mistura, seu cérebro fica confuso. Fica doido. Então você, Lu, você já tem uma harmonia. Deus já te desenhou com a pele bege mais pro moreno, o olho castanho escuro e o cabelo castanho escuro. Então eu tenho que trazer para a sua roupa uma harmonia que combina com o que você já tem de natural, que Deus fez. Aí eu te ensino essa harmonia. Agora, se de repente tem uma cor que não tá na harmonia que você ama, você vai usar mesmo assim. Se você não vai usar, por exemplo, para fazer um ensaio de fotos, uma ocasião que você vai apresentar alguma coisa, um evento e tudo. Aí você vai usar porque é a sua personalidade. Então eu trabalho com harmonia. Eu olho para as minhas clientes e vejo o que Deus fez primeiro. E aí depois eu venho trabalhando uma harmonia de cor que vai elevar a beleza delas, nos tons de cabelo e maquiagem, e aí eu trago para a roupa. Tá vendo? Eu já vou deixar um convite, porque em breve eu quero conversar com ela sobre essa questão da dignidade e tal, que eu achei muito massa. Se pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro. A Letícia, eu vou deixar aqui o endereço da loja dela, tá? Sejam bem-vindos. É maravilhosa, ela siga nas redes sociais, ela sempre tá dando dicas maravilhosas, tá? E ela é essa leveza mesmo. Eu falei com alguns amigos, nossa, eu tô tenso, mas aí a Karine falou assim, vai com calma que ela é maravilhosa e é simples. Espero que você tenha gostado, eu amei. Foi um bate-papo rápido, também. Mais esclarecedor, gostoso, afetuoso, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Shine